29. Que diz assim. Mateus 20, versículo 29, que diz assim: E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. Só até aí. Pode se assentar. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Você já pôde perceber que esse texto fala dos dois cegos de Jericó. Eu me lembro que no início deste culto eu tinha dito para vocês que vocês se alegrassem, que vocês não deixassem a tristeza, o desânimo tomar conta do coração e da alma de vocês. Porque lá fora existe muitas pessoas em uma situação completamente terrível. E nós não, nós estamos aqui. A nossa luta, ela é basicamente desta forma: é não deixar os caminhos do Senhor. Essa é a luta de qualquer um, de qualquer pessoa cristã, de qualquer pessoa que serve a Deus. A luta maior por dentro é não deixar de servir ao Senhor. Por quê? Porque tem certeza e a convicção que se deixar os caminhos do Senhor não sobrevive, não terá a vida eterna, não tem êxito, não tem futuro, não tem esperança. Glória a Deus. E esta é a maior luta de um cristão, de uma pessoa que serve ao Senhor. Então, a fé, ela é basicamente da seguinte forma: uns têm ela em alta, outros têm ela na média, e outros a fé é tão pequenininha, a chama é como se a chama tivesse se apagando, a ponto até de parar e desistir da caminhada. Só que quando algumas pessoas recebem de Deus esta fé, ela vem com um propósito em nossa vida. E que propósito é esse? O propósito da salvação. A fé, ela vem sobre a nossa vida, sobre o teu coração, num propósito da salvação de Deus na tua vida. Só que existe muitas pessoas, igreja, que ao adquirir esta fé, colocam um outro propósito baseado na fé que recebeu. Um exemplo: tem pessoas que colocam a sua fé para
prosperar financeiramente. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Outras pessoas colocam sua fé para ter um bom relacionamento, quem sabe. Outros colocam sua fé, enfim, para várias coisas da vida, para o nosso bel prazer, para satisfazer os nossos desejos. Só que a pessoa que coloca a sua fé neste propósito, ela não sobrevive. Porque a fé que Deus colocou em nossa vida foi no propósito da salvação eterna. Jesus, ele disse assim: buscai o reino dos céus. Primeiro buscai o reino dos céus. Ou seja, primeiro buscai a salvação. Primeiro buscai aquilo que Deus colocou na tua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em outras palavras, Deus, ele está dizendo que se você focar no reino dos céus, se você focar na fé que ele colocou dentro de você, para a tua salvação e para a salvação daqueles da tua casa, aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja no seu coração, Deus acrescentará na tua vida. Deus acrescentará na sua vida. E ele ainda diz e afirma que ele não é homem, não é filho do homem, para que minta ou para que se arrependa. Em outras palavras, aleluia, ele está dizendo que aquilo que ele te prometeu, ele é fiel para fazer cumprir na tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele é fiel para fazer cumprir na tua vida. Só que tem pessoas que pegam a sua fé e colocam em outros objetivos. E aí, às vezes, esse objetivo não é que Deus não vai conceder, concede, mas às vezes demora um pouco a chegar. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. No Salmo de número 90, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Ou seja, não existe tempo limitado para Deus. Para nós sim, porque nós somos ser humanos, somos terreno. Mas pense aqui comigo, igreja. Se eu e você vivemos eternamente, se eu e você temos um espírito que vai viver eternamente, aquilo que é passageiro é carnal. Aquilo que é passageiro é terreno, vai perecer. Então o que é que Deus está falando através da sua palavra? Que nós devemos focar e olhar nas coisas dos céus, nas coisas que é eterna, na fé para conduzir a vida eterna. E a demais coisa vos será acrescentada. Agora, observe que tamanha fé vai nos revelar este capítulo de número 20, onde nós lemos. Porque antes do Senhor chegar à cidade de Jericó, ele sai de Jerusalém. E quando ele sai de Jerusalém, o que é que ele vem dizendo?
para os seus 12 discípulos, dizendo que: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que eles escarneçam e açoite. Preste atenção. E crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Observe o que é que Deus ele vem falando através dos seus discípulos quando ele sai de Jerusalém para Jericó. Ele vem instruindo e explicando aos discípulos que o Filho do Homem irá ser entregue para ser escarnecido, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí, observe que tamanha fé, porque logo aparece uma mulher, aparece uma mãe com 2 filhos, filhos de Zebedeu. Observe que fé. Aí essa mulher, ela chega para o Senhor, olha que fé. Chega para o Senhor e diz assim: Senhor, deixa que os meus filhos, meus 2 filhos, um sente à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres no teu reino. Alabassora mandagaço. Senhor, olha para a petição daquela mulher. Deixa que os meus 2 filhos, um sente do teu lado, um do lado direita, e o outro do lado esquerdo no teu reino. Aí o Senhor chega para ela e diz assim: olha, tu não sabe o que me pedes. Pode, porventura, eles beber do cálice que eu hão de beber? Pode eles, porventura, comer do pão que eu hão de comer? E eles afirmam e garantem, dizendo: sim, Senhor, podemos. Aí o Senhor chega para ele e diz assim: em verdade, tomarei do cálice e do pão, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda já está escolhido pelo meu Pai que estás nos céus. Não compete a mim vos dar. Glória a Deus. Aí observe a fé desta mulher. A fé desta mulher, crendo e tendo a certeza que ele ressuscitaria e que levaria os seus filhos para viver eternamente do seu lado. Glória seja dada ao nome santo do nosso Senhor. Aí eles vão andando, caminhando para a cidade de Jericó. Uma cidade que no antigo, no passado, foi uma cidade que foi amaldiçoada pelo profeta Josué, quando ele, antes dele invadir, dele entrar naquela cidade de Jericó. Porque a cidade de Jericó estava tomada pelos filisteus, e segundo as escrituras sagradas, era terra prometida do povo de Deus. E quando a terra de Jericó, a cidade de Jericó, estava tomada pelos filisteus, que Deus ele arranca o povo da terra do Egito, que vai conduzir para a entrada da cidade de Jericó, Deus ele ordena a Josué que Josué
rodeasse a cidade de Jericó, os muros de Jericó, durante 7 dias, durante 6 semanas, com os sacerdotes, que ele ia destruir, derrubar a muralha, para que o povo de Israel tomasse conta da cidade. Porque Deus já tinha entregado ao povo. E eles já sabiam disso, que construiu um muro em toda a cidade, para que o povo de Israel não entrasse. Mas eles não sabiam que com o povo de Israel estava o Deus vivo, o Deus poderoso, que pode todas as coisas. Glória a Deus. E se tem alguma muralha na tua vida, e o Deus poderoso está em tua vida, Ele é fiel para quebrar todas as muralhas na tua vida. Basta você somente crer e confiar. Então, o Senhor saindo, vai para a cidade de Jericó, e uma grande multidão segue para a cidade de Jericó. E quando ele chega na cidade de Jericó, à beira do caminho, está lá 2 homens cegos, completamente cegos. As pessoas cegas, naquela época, dificilmente sobreviviam. Eu estava lendo uma história que vai dizer que da onde o povo saía de Jerusalém para a cidade de Jericó, era um trecho mais movimentado e era onde mais passava os ladrões e salteadores daquela época. Mas era ali também aonde os cegos mendigavam para sobreviver, porque eles não poderiam de forma alguma estar em meio à sociedade. Não tinha oportunidade. Os cegos daquela época não tinham a oportunidade que o de hoje tem. Era muito difícil sobreviver. Era considerada pessoas completamente amaldiçoadas. Só que dentro dessa história, a gente observa que aquele cego já ouvia falar do Messias. Já ouvia falar do Messias que viria do ventre de uma mulher que era descendente do povo de Davi, da família de Davi. Porque quando Jesus vai passando em meio à multidão, o cego ele não conseguia ver, mas ele ouviu o barulho e o tropé da multidão e percebeu que era Jesus Cristo que estava passando no momento. Que quando ele percebe que Jesus estava passando, eles começam a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha como ele sabia que o Filho, que o Messias, que era o Salvador do mundo, era descendente do rei Davi. Que eles começam a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Só que a multidão que acompanhava repreendia. A multidão que seguia Jesus fazia com que ele calasse. A multidão que seguia, o povo que estava atrás do Senhor, era mesmo que dizer, o Senhor passando, era mesmo que dizer assim: deixa de gritar, para tu não tem mais jeito. Para de gritar o mestre, porque para você não tem mais jeito. Aquela multidão tentava de qualquer forma parar aqueles 2 cegos que estavam precisando do socorro do Senhor. E não é diferente na tua vida.
não é diferente na sua vida. Quantas pessoas não têm tentado te parar? O mundo tem tentado te parar. De alguma forma. Pessoas olham para você, não tem mais jeito. Pessoas olham para você e dizem assim, ela ou ele não vai conseguir. Pessoas olham para você e não dá valor algum. Assim como aquela multidão que estava andando junto com o Senhor, também não deu valor, rejeitou aqueles 2 cegos. Mas o mais interessante, sabe o que foi? Que aqueles 2 cegos, eles não desistiram. Aqueles 2 cegos, mesmo a multidão tentando parar, eles não desistiram. Porque ele continuou gritando, continuou insistindo e dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E esta palavra compaixão, ela está dizendo, Senhor, filho de Davi,